Olá, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo a mais uma reflexão bíblica e hoje no Salmo 1, na nossa série de Um Salmo para Hoje. Este Salmo de Davi, ele traz o modo do contraste, o contraste entre os justos e os ímpios. Observando, antes de ler o Salmo, que no Antigo Testamento Deus se dirige a dois grupos de pessoas do ponto de vista espiritual: os justos e os ímpios. Os justos, aqueles que praticavam a justiça à luz da revelação de Deus, a sua palavra, o Antigo Testamento. E os ímpios, aqueles que não tinham a piedade, a obediência, o coração voltado para Deus, ainda que fosse dentre o povo da aliança, o povo de Israel. Quero então ler com você o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem, queridos e queridas, este está entre os salmos mais conhecidos da Bíblia. Um salmo de conselhos importantes para uma vida de obediência, de temor a Deus e de consequente prosperidade, inclusive a prosperidade espiritual, a mais importante. E esse salmo começa falando de algo que todo mundo deseja, que todos procuram e que todos querem, que é a bem-aventurança, o ser bem-sucedido, o ser essencialmente feliz, ser feliz na essência do viver. E aqui diz quem é que alcança esta bênção, esta bem-aventurança. Aqui diz que é o homem, e o homem aqui é genérico, é homem e mulher, que não anda no conselho dos ímpios. A quem temos ouvido? Quem fala na nossa vida? De onde vêm as nossas influências, as informações que norteiam as nossas decisões e escolhas? Nós buscamos, sobretudo para a vida moral, para a vida espiritual, para a vida familiar, a referência e a influência de pessoas que temem a Deus, aprendemos com eles, ou estamos buscando em pessoas cuja mentalidade é mundana e cujo coração é ímpio, apartado de Deus? Certamente não virá a verdadeira felicidade, o verdadeiro êxito daí. Aqui diz, conselho dos ímpios. Mas não basta ser evangélico, não basta ser crente, porque há muita gente no arraial evangélico, no nosso meio chamado meio evangélico, com uma mentalidade ímpia, com pontos de vistas ímpios, alienados da palavra de Deus acerca dos vários aspectos da vida, do aspecto moral, dos negócios, dos relacionamentos, das amizades, do lazer, da vida familiar, com relação à igreja, ao evangelho. São pessoas tidas por justas, mas que comportam-se como ímpias, conforme diz no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 14. Lá disse Salomão:
também vi eu isto debaixo do sol, que há justos que procedem como ímpios, e também há ímpios que procedem conforme as obras dos justos. É claro que é uma incoerência chocante, mas é uma infeliz realidade. Então não basta apenas ser alguém de igreja, mas alguém que tem um coração para Deus, que anda no temor do Senhor e que não vai dar conselhos ímpios, porque aqui diz conselho dos ímpios. Que mais? Ainda no verso 1, que não se detém no caminho dos pecadores. Caminho na Bíblia é uma figura para o modo de viver, o nosso dia a dia, os nossos rastros, aonde vamos, o que fazemos, como escolhemos, como decidimos, tanto as coisas exteriores do nosso viver, quanto aquelas mais internas do nosso coração. É o nosso caminho. E aqui fala do caminho dos pecadores, que é o seu modo de vida. A pessoa que quer ser bem-aventurada, essencialmente feliz, ela não para nesse caminho, para não copiar, para não andar, para não imitar esse modo de vida. Também diz que não se assenta na roda dos escarnecedores. Sempre houveram pessoas que escarnecem de Deus, da sua palavra, dos seus mandamentos, dos princípios da palavra de Deus. Desde a geração antediluviana, antes dos dias de Noé, depois as gerações que se sucederam até os dias de hoje, em todas as partes, culturas e nações, tem pessoas que zombam de Deus, do povo de Deus, da palavra de Deus, que escarnecem da verdade, ou seja, que preferem praticar as obras da carne, a vontade dos seus próprios pensamentos, ao invés da vontade de Deus. São os escarnecedores. E geralmente a pessoa não escarnece, não zomba sozinha, ela se reúne, ela compartilha. É o que acontece em programas de TV, onde pessoas ditas celebridades, elas zombam dos valores do Evangelho, valores familiares, valores morais, valores espirituais, valores éticos. Elas zombam dos crentes, da Bíblia, de Jesus Cristo, às vezes até de qualquer religião, qualquer manifestação religiosa. São escarnecedores. E aqui diz que o homem, a mulher que quer ser essencialmente feliz, não se assenta na roda dessas pessoas, ou seja, no seu ajuntamento. Você não fará parte, ainda que seja para ficar calado e se omitir. Nós não fazemos parte. Se queremos agradar o coração de Deus e sermos essencialmente felizes, que quer dizer bem-aventurado, não faremos parte disso. Ainda que tenhamos menos amigos, menos lugares para ir, menos convite para comparecer em reuniões, festas, celebrações, mas não podemos tomar parte com pessoas que zombam do nome de Deus. O verso 2 diz que antes, quer dizer, ao contrário de agir como os ímpios, como os pecadores, como os escarnecedores, o homem e a mulher, a pessoa que quer ser bem-aventurado, bem-aventurada, tem o seu prazer na lei do Senhor. Lei do Senhor aqui é uma forma resumida de se referir a toda a vontade, a todo o propósito, a todo o plano de Deus para as nossas vidas. Tudo isso é a lei do Senhor. Não apenas os 10 mandamentos, o decálogo de Êxodo 20 e os demais ensinamentos do Antigo Testamento, mas toda a verdade de Deus revelada na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, e também aquilo que o Espírito Santo, em harmonia com a Bíblia, revela ou ensina ao nosso coração. É a lei do Senhor. A lei do Senhor deve ser o nosso prazer, fazer a vontade de Deus, obedecer, porque não é um muro para impedir a nossa alegria, a nossa fuga. Na verdade, é uma cerca para nos proteger.
nos proteger do engano do pecado, da sedução das coisas desse mundo e do nosso próprio coração corrupto e enganoso. A lei do Senhor é a nossa proteção, e aqui diz que deve ser também o nosso prazer, deve ser objeto da nossa meditação, aplicar o nosso coração a meditar na lei do Senhor, nas coisas de Deus. Você já pensou, meu amigo, minha amiga, quão diferente seria este mundo, esse planeta, o curso da humanidade, se as pessoas simplesmente fizessem apenas essas coisas simples que estão sendo ensinadas aqui? Ao meditar na palavra de Deus e ser confrontada com os próprios erros e conhecer mais o plano de Deus para a vida do homem e da mulher, a humanidade já daria um grande salto. Mas a gente sabe pelas profecias bíblicas que tal não vai acontecer com toda a humanidade, mas pode acontecer com você. Você pode ser essa pessoa bem-aventurada ou essencialmente feliz, tendo prazer na lei do Senhor e na sua lei meditando de dia e de noite, quer dizer, nas mais diferentes horas do dia, nos mais diferentes afazeres e lugares que você estiver. Você vai permitir que o Espírito Santo sempre traga ao seu coração uma reflexão, uma meditação daquilo que ocorre à sua volta em comparação com o que a palavra de Deus ensina. Isso é meditar. Agora, no verso 3 desse salmo, chegando à sua metade, está a comparação deste homem e desta mulher que assim procede. Ele é comparado aqui a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você sabe, né? À beira dos córregos, riachos, rios, existe aquela parte, aquela faixa do limite ali do córrego, do rio, dos ribeiros, chamado de mata ciliar, onde as árvores estendem suas raízes para as águas e estão, portanto, todo o tempo do ano verdinhas, estão lá viçosas, porque elas têm uma fonte permanente de nutrição, de alimentação. É a comparação perfeita para o homem e para a mulher que está ligado a Deus pela meditação da lei de Deus e pelo apartar-se, o separar-se do pecado, que é o aspecto humano da santificação. Deus já fez a parte dele para a nossa santificação, mas nós devemos cumprir a nossa, e isso diariamente, de forma permanente, a vida toda, todos os dias. Aqui fala que no devido tempo dá o seu fruto. Uma coisa que atrasa a frutificação de uma árvore é a falta de água, de irrigação. Às vezes até quando dá esse fruto, aquele fruto não vinga, ele não chega à maturação, porque vai faltar a água, vai faltar os nutrientes, e aquele fruto vai ficar ali mirrado e não serve nem para comer e nem para semente. Assim é a vida da pessoa também que não cumpre com esta palavra que Deus está ensinando. A pessoa que se dá ao conselho dos ímpios, ao caminho dos pecadores, à roda dos escarnecedores, se aliena da palavra de Deus, se afasta da Bíblia Sagrada e da lei do Senhor, e aí fica uma vida seca, uma vida desnutrida, cujo fruto não vinga, cuja semente não germina para gerar mais frutos, e gerar também outras árvores do ponto de vista espiritual. Não será uma pessoa bem-sucedida, mas aqui diz que este que é plantado junto às correntes de águas, esse homem, essa mulher, comparada a uma árvore plantada estrategicamente junto às águas, tudo quanto fizer será bem-sucedido. Isso significa bênção de Deus no nosso viver. Isso significa
prosperidade verdadeira como consequência da bênção de Deus, que lá em Provérbios, no livro de Provérbios da Bíblia, diz que a bênção do Senhor é que enriquece sem acrescentar dores. A verdadeira prosperidade está na bênção de Deus. Agora o salmista ele vai apresentar o contraste. Os ímpios, verso 4. Os ímpios não são assim, não são mesmo, amigos e amigas. E nem poderia ser, não seria justo, dentro da lei da semeadura e da colheita, das causas e consequências, daquilo que Deus disse, o que a pessoa semear, isso também ceifará. Aqui diz que os ímpios não são assim. E agora ele é comparado a uma palha que o vento dispersa. Para que serve uma palha fina, das folhas moídas que o vento dispersa? Só serve para sujar, para queimar. Não tem uma utilidade prática e vantajosa. Palha que o vento dispersa. Ele diz que, como consequência final, ainda no verso 4, por isso, verso 5, aliás, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, virá o tempo e inevitavelmente esse tempo virá e já está chegando, onde Deus vai colocar cada um no seu devido lugar. Aqui diz que os perversos serão derrotados no juízo de Deus, serão condenados, não terão como prevalecer pelo argumento moral, pela retórica humana, pela expertise e sabedoria humana, tampouco por suas riquezas ou posição social. Porque Deus está acima de todas essas coisas, e os perversos não prevalecerão no juízo. A Bíblia diz que Deus já estabeleceu um dia em que há de julgar os vivos e os mortos, os grandes e pequenos, e que esse juízo será sem misericórdia. E esse juízo foi dado ao seu Filho, Jesus Cristo, a quem ele constituiu juiz e Senhor. Diz ainda, os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Deus fará separação das pessoas um dia. A Bíblia diz que irão os ímpios para o tormento e desprezo eterno. Que Deus tenha misericórdia de quem está nessa condição, que possa se arrepender, voltar-se para Deus através de Jesus Cristo, pedindo perdão dos seus pecados, entregando sua vida ao Senhor Deus através de Jesus, para viver uma nova vida de comunhão com Deus e não ter tal destino. E terminando, o verso 6 diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. De fato, Deus conhece. A gente vive um mundo que cultiva uma importância demasiada à aparência das coisas. Aparência que pode enganar muita gente por muito tempo, mas não engana Deus. A Bíblia diz que Deus conhece o caminho dos justos. Ainda que o mundo desconheça, ignore os justos, aqueles que temem a Deus, menosprezem e zombem do povo de Deus, mas o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas diz aqui, o caminho dos ímpios perecerá, ou seja, não vai ter como, no fim das contas, quando chegar o fim de todas as coisas, o ímpio prevalecer no seu mau caminho de desobediência, de insulto a Deus, de blasfêmias, de murmurações, de escárnio para com Deus e sua palavra. O caminho dos ímpios perecerá. Então temos aqui nesse salmo, queridos, o contraste entre o justo e o ímpio. No livro do profeta Malaquias, Deus diz lá no capítulo 3, verso 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Mas não deixe para ver essa diferença, não deixemos para ver essa diferença lá no último dia, no dia do juízo. Vejamos essa diferença hoje na nossa própria vida, procurando viver uma vida justa, adequada à palavra de Deus, de temor a Deus, de respeito a Deus, de prazer na lei do Senhor, e não
no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores e na roda dos escarnecedores. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. Se você quer sugerir um salmo para nossa próxima reflexão, pode falar comigo numa das minhas redes sociais e sugerir o salmo para nossa próxima reflexão, um salmo para hoje. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus.